Assim, então, a segunda parte deste capítulo 130, com o título Imaginem que Bento XVI tinha aparecido de surpresa na casa-sede do jornal Fraternizar. Esta segunda parte começa no versículo 12. A prisão, entre aspas, de que se fala e de onde Pedro acabara de ser libertado é a ideologia do messianismo davídico, do poder, ainda hoje presente nas igrejas cristãs, a começar pelas cúpulas da Igreja Católica, e que justifica a existência da hierarquia ao poder sagrado e em todos os executivos laicos ou confessionais dos países do mundo. Ideologia essa que sempre fez Pedro correr, inclusive, deixar tudo para seguir Jesus, e a quem, antes de todos os outros, algum tempo depois de andar com ele, reconheceu como o Messias ou o Cristo, o filho de David, aquele que finalmente esmagaria todos os inimigos de Deus e do seu povo eleito e restauraria Israel. 13. Jesus, o do Evangelho de Marcos, bem lhes proibiu a Pedro e aos restantes do grupo dos 12, do qual ele era o líder, que dissessem tal coisa acerca dele, conferir Marcos 8:30. E como Pedro, em vez disso, ainda insistia mais e mais na dele, ao ponto de chamar Jesus à parte para lhe fazer a cabeça, era a única coisa que lhe interessava para continuar a andar com ele, de contrário, renegaria dele, como veio efetivamente a renegar quando o viu preso pelo império, pelo templo, e Deus não interveio a seu favor, que Jesus viu-se obrigado a ter de lhe chamar, imaginem, Satanás. Vai-te da minha frente, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens, igual a os do poder. Conferir Marcos 8, 32, 33. 14. Mas nem assim Jesus conseguiu que Pedro desistisse dessa via, a do poder, e aderisse por inteiro à sua via, a do ser humano integral, tão livre e tão humano, que é capaz de se fazer pão partido para se dar a comer e vinho derramado para se dar a beber pela vida do mundo. Essa conversão, essa mudança de Deus, do ídolo do poder para o Deus de Jesus, o Abba Mãe universal, só viria a ocorrer já depois da morte crucificada de Jesus, e é esse preciso momento que é aqui narrado pelo segundo volume do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Pedro torna-se finalmente dos de Jesus a quem crucificaram, ao contrário de Tiago, o irmão carnal de Jesus, que continuou como chefe da igreja de Jerusalém, totalmente feito com o tetrarca Herodes, por isso uma espécie de anti-Jesus, a quem o templo de Jerusalém, Herodes e o Império Romano haviam crucificado como o maldito dos malditos. 15. Aí está. Como se vê, foi à porta da pequenina comunidade jesuânica, mais movimento do que estrutura, que reunia clandestinamente na casa de Maria, mãe de João Marcos, o do Evangelho que leva o seu nome, o mais fiel dos 4 evangelhos canónicos ao Jesus histórico, esse mesmo que nos narra, sobretudo, as suas práticas económicas e políticas maiêuticas, mais do que os seus discursos, que Pedro, uma vez definitivamente convertido da ideologia do poder nacionalista e da idolatria, foi bater depois de ter mudado de Deus e ter aceito definitivamente ser dos de Jesus, não mais do Cristo ou Messias do poder, na linha dinástica do rei David. 16. Aquela pequena comunidade que vivia excomungada, bem longe do templo de Jerusalém, como instituição sagrada, que não era,
não podia ser reconhecida por Tiago enquanto ele continuasse a ser o anti-Jesus em ação, pelo contrário, era até perseguida por ele e pelo templo. Este já tinha assassinado Estevão, que navegava nas mesmas águas desta pequenina comunidade, aquela comunidade que tinha Maria, não a de Jesus, mas a de João Marcos, a sua presbítera não ordenada. Isso de ordenação era coisa ainda desconhecida. E numa outra mulher, Roda, de seu nome, aquela que acolhia quem vinha partilhar a mesma mesa comum, e que, ao saber que Pedro estava a querer também integrá-la, fica completamente fora de si e até se esquece de lhe abrir a porta. A alegria dela resultou mais do facto da conversão definitiva de Pedro a Jesus do que do reconhecimento por parte de Pedro daquela pequenina igreja movimento a viver na clandestinidade e na margem. 17. Ora, esta teria sido também a alegria de quantos estivemos entre as 10 e as 17 horas do dia 26 de outubro de 2008, congregados na sala da sede do jornal Fraternizar, a tentar perceber, acolher as maravilhas que o Espírito de Jesus está aí ininterruptamente a fazer em nós e no mundo, se inesperadamente o Bispo de Roma, Bento XVI, tivesse vindo bater-nos à porta para partilhar connosco a mesma mesa da palavra e do pão e do vinho partidos e repartidos. 18. E seria alegria grande, não porque a sua presença fosse sinal de que nos reconhecia como Igreja Movimento de Jesus, mas porque teríamos podido reconhecer que ele finalmente havia desistido de ser poder, chefe de Estado do Vaticano, havia definitivamente desistido da ideologia do Cristo Messias poder na linha do rei David, ou hoje na linha do império do grande capital e do grande mercado, para ser simplesmente humano, ser humano entre outros seres humanos, numa palavra, outro Jesus, o de Nazaré, a quem crucificaram. 19. Conseguem imaginar o que seria o nosso mundo no dia seguinte ao do encontro se o Papa Bento XVI tivesse aparecido nele de surpresa? O acontecimento teria a força simultaneamente arrasadora e libertadora de um tsunami, o do Espírito de Jesus. Arrasava o império e os seus tronos, a começar pelo da Cúria Romana, e desencadearia em todo o mundo um movimento sopro incontrolável que mudaria a face da terra para sempre. 20. A verdade é que, para seu mal e mal do mundo, Bento XVI ainda não foi capaz de ser Pedro, aquele que finalmente deu a sua adesão a Jesus e ao seu projeto político do reinado de Deus. Nem sequer o bispo da Igreja do Porto, cujo palácio episcopal se ergue ali tão perto de São Pedro da Cova, ou algum dos seus bispos auxiliares, foram capazes de fazerem como Pedro. Nem mesmo o pároco, que está de novo naquela paróquia, pelos vistos, totalmente ocupado e alienado com procissões, rezas, devoções, missas a 10 euros por cada alma nomeada e com catequeses infantis e infantilizadoras. 21. Nem eles, desde o Papa ao pároco, sabem o que perderam. Preferem continuar a ganhar em poder e em privilégios eclesiásticos, mas perdem em toda a linha em Espírito Santo de Jesus, que voltou a passar, ora brisa, ora tsunami, pelo encontro, e nos deixou bem mais mulheres, homens, movimento, missão, dádiva para os demais e com os demais, capazes de prosseguirmos desarmados o duelo teológico que desmascarará dia após dia o ídolo mentiroso e assassino que se disfarça de religioso e ou de ateísmo, de grande capital e de grande poder.
22. Felizmente, o futuro é de Jesus, a quem crucificaram, e desde então se tornou para sempre o alfa e o ômega da humanidade e de toda a criação, mas a quem as igrejas, com o passar dos anos, criminosamente reduziram a um mito ídolo chamado Cristo, o que perfaz uma traição sem perdão. Mesmo é dizer, enquanto as igrejas se mantiverem nessa traição, nunca chegarão ao patamar do humano, do não poder, como Pedro, depois de tanta traição pessoal, felizmente chegou. E por isso continuarão aí a ser parte substantiva da besta, que é o poder, ou se apenas integram o imenso número dos submissos que aplaudem a besta ou o poder no ativo, serão simples minhocas em forma humana. Termina assim este capítulo com o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto. A data vai aparecer depois no próximo capítulo.